E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos à aula de número 1 do curso O Sujeito no Século XXI. Serão aulas de 15 minutos aproximadamente, mas bastante importantes para que possamos pensar o sujeito no século XXI. E por que é tão importante assim pensar o sujeito no século XXI? Por várias razões. Uma delas é que os tempos estão mudando numa velocidade nunca vista. As coisas estão mudando rapidamente, tudo é muito rápido. E essas transformações estão exigindo um sujeito novo a cada dia. E preste atenção, porque o nome do curso não é o sujeito do século XXI. O nome do curso é O Sujeito no Século XXI, no e não do. No século XXI e não do século XXI. Por quê? Porque eu entendo que ainda não exista o sujeito do século XXI. Os sujeitos todos, mesmo aquelas pessoas bastante jovens que nasceram no século XXI, ainda trazem modelos de raciocínio, modelos sociais, modelos de comportamento ainda do século anterior, do século XX. Mas isso tudo está se transformando. E o século XXI está exigindo que nos adaptemos a essa nova realidade. Isso significa dizer que somos, de certa maneira, estrangeiros no século XXI. Somos pessoas de outro tempo habitando o século XXI e temos que aprender depressa. Aprender depressa para não surtarmos. As crises de ansiedade, as depressões são variadas. Temos que aprender depressa para continuarmos trabalhando, já que o conceito de trabalho, a própria ideia de dinheiro, se modifica todo dia. A própria ideia de voz de autoridade se modifica todos os dias. Profissionais que há 10 anos eram extremamente requisitados, hoje estão abandonados e com dificuldades financeiras. As coisas estão se transformando numa velocidade absurda. Então eu repito, o século XXI está surgindo com as suas transformações e nós temos que nos tornar habitantes desse século XXI. O curso O Sujeito no Século XXI falará sobre isso, trazendo sempre uma proposta de leitura, análise de algum livro, de algum filme, para que possamos conversar a respeito do assunto. Então, que fique claro, não existe ainda o sujeito do século XXI. Todos os sujeitos do mundo hoje ainda têm alguns recursos mentais, alguns modelos mentais ultrapassados. A impressão que temos é de que as crianças já estão nascendo ultrapassadas. Claro que eu sou muito mais ultrapassado do que a minha filha de 5 anos, evidentemente. Mas mesmo assim, o desafio é esse. Como habitar o século XXI? Como me transformar em um sujeito no século XXI, em um sujeito do século XXI? Por uma questão pessoal, por uma questão de identidade, por uma questão profissional. E vamos falar muito sobre isso. Por isso que nessas primeiras aulas, aulas rápidas, como eu disse, para que possamos discutir bastante esse assunto, aí por bastante tempo, nessas primeiras aulas eu tenho que conversar com você muito sobre o que é pós-modernidade. Eu tenho que conversar muito com você sobre o que é pós-modernidade. O que é isso, afinal? De certa maneira, para muita gente, o século XXI é a própria pós-modernidade. Tudo bem que a pós-modernidade começa um pouco antes. Mas para que entendamos a pós-modernidade, para que eu comece a falar sobre isso, eu tenho que explicar para você alguns conceitos muito importantes. Primeira coisa, eu tenho que conversar com você sobre o surgimento da modernidade. Sobre o surgimento daquilo que nós chamamos de modernidade. A modernidade começa mais ou menos em 1800. Mais ou menos. 1780, eu vou arredondar para 1800, vai.
com a primeira Revolução Industrial. Com a primeira Revolução Industrial. Mais ou menos em 1800 começa aquilo que nós chamamos de modernidade. E uma transformação muito grande, trazida pela modernidade, uma transformação absurda, foi a velocidade. Foi a velocidade. Como assim velocidade? Porque surgiu a máquina a vapor. A primeira Revolução Industrial trouxe a máquina a vapor, trouxe o trem de ferro. A Maria Fumaça na época, né? A máquina a vapor. E a máquina a vapor fez com que houvesse um senso maior de velocidade. As pessoas começaram a trocar informações mais rapidamente, as pessoas passaram a viajar mais. Não por passeio, mas o fluxo de gente, fluxo de ideias, fluxo de livros aumentou absurdamente. Apareceria, por exemplo, logo logo, o navio a vapor. E a viagem do Brasil para a Europa ao longo do século XIX, que era feita em 3 meses, agora já podia ser feita em 1850, 1860, em, de repente, 1 mês. Isso já era uma coisa absurdamente inovadora. Antes desse período que nós chamamos de modernidade, e eu não estou usando o termo modernismo, não confunda modernidade com modernismo, por favor, porque o modernismo é uma escola artística, é uma escola literária que no Brasil só vai começar com a Semana de Arte Moderna em 1922. Não confunda modernidade com modernismo. Tanto é verdade que o sufixo ismo remete à escola de pensamento, à escola estética, diferentemente do sufixo ad, que remete à identidade, por exemplo. O sujeito antes da modernidade era bem diferente. Era um sujeito mais estático, contemplativo. Era um sujeito que observava estaticamente um mundo imóvel. E naquele universo estático, normalmente a ideia era de que o pai preparasse o filho para o mundo que ele conheceu, para o mundo que o pai dele conheceu, para o mundo que o avô conheceu. As coisas demoravam demais a se transformar. Demoravam demais a se transformar. Mas aí vem a máquina a vapor e dá início àquilo que nós chamamos de modernidade. Mais tarde um pouco, 1870, 1880, eu vou arredondar para 1900, vai? Eu vou arredondar para 1900. E eu vou chamar de Segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. Aí surge o automóvel. Um pouco depois, nesse contexto, o avião, o telefone, e as trocas ficaram ainda mais rápidas. Trocas de pessoas, trocas de informações, trocas de notícia. O mundo ficou muito mais urgente. Surge, por exemplo, o futurismo, que é uma vanguarda estética que idolatra o motor. O mundo ficou urgente. O culto ao motor aparece, o culto à fumaça. E a vida fica moderna, urgente, rápida. O automóvel, o gosto pela velocidade, a idolatria ao avião. E ao longo do século XX, muita coisa foi acontecendo. Como, por exemplo, a utilização da energia nuclear, não é? E variando de um autor para outro autor, foram surgindo outras revoluções industriais. Alguém diria que hoje estamos na quinta. Tá, mas eu não vou usar essas nomenclaturas, não. Agora, me ajuda aí. Década de 90? Década de 1990? O que acontece? Eu estou arredondando, vai. Na verdade é um pouco depois, 96, por exemplo, a internet doméstica. Pera aí. Então a troca de informações ficou ainda mais intensa. A troca de informações ficou ainda mais rápida. Ainda mais rápida. Agora você manda um e-mail para o outro lado do mundo que chega lá em pouquíssimo tempo.
E para intensificar esses conceitos de velocidade, de troca de informação, quando eu vou para 2010, claro, estou sempre arredondando, surge o smartphone. Agora essas trocas acontecem não num computador que fica em casa, mas essas trocas acontecem numa velocidade absurda que está na palma da mão. O smartphone, tudo é rápido, é urgente. Se o sujeito antes da modernidade, contemplava o mundo de forma estática, na modernidade, o sujeito agora vê o mundo passando pela janela de um trem de ferro. A partir da segunda revolução industrial, ele olha o mundo pela janela do automóvel. Na pós-modernidade, o homem olha o mundo agora pela tela de um computador, pela tela de um smartphone, e tudo passa rapidamente numa velocidade alucinante. Essa internet estaria ligada àquilo que nós chamamos de pós-modernidade. E agora, eu estou só introduzindo com você uma discussão sobre o que é a pós-modernidade, para que com o tempo falemos sobre o sujeito da pós-modernidade. E por favor, aqui nesse nosso grupo de estudos, não há pressa. Não há pressa, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Nós temos que estudar de forma mais profunda essa pós-modernidade e esse sujeito da pós-modernidade. Eu vou indicar livros, vou indicar filmes, sempre. Tá legal? Então se eu apago aqui, ó, quer ver? Eu posso dizer para você uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Uma das características da pós-modernidade é a própria ideia de vazio. É a própria ideia de vazio. Só que não é o vazio pela falta, é o vazio pelo excesso. Não é o vazio porque não tem, é o vazio porque tem demais. O sujeito pós-moderno é aquele que não tem características, mas ele não tem características porque elas faltem. Ele não tem características porque, na verdade, ele quer ter todas. Então acaba sendo como se ele não tivesse características. É o vazio pelo excesso. É o vazio pelo excesso de informação, por exemplo. Se eu fosse colocar uma data, não é, para o início da pós-modernidade, eu poderia colocar a partir da década de 1980, por exemplo, alguns colocam 1970, tudo bem, não é? Isso não está ligado só à internet, mas está ligado principalmente à internet. A partir de 1980, aproximadamente, é o início disso que nós chamamos de pós-modernidade. Agora, preste atenção no que eu vou te falar do ponto de vista estético, por exemplo, e do ponto de vista ideológico também. É que quando eu falo, por exemplo, na arte, e por que é importante falar sobre a arte? Porque, de certa forma, a arte é um termômetro que demonstra o que está acontecendo no universo das ideias. Na arte, nós tivemos, por exemplo, o arcadismo. O arcadismo teve seu crescimento, seu apogeu e sua decadência. Assim que o arcadismo começou a entrar em decadência, é porque já estava surgindo o romantismo. Assim que o romantismo começou a entrar em decadência, é porque já estava surgindo o realismo. Isso sempre foi muito claro na história da humanidade, principalmente na história mais recente, não é? Nos últimos séculos. Quando um movimento de pensamento entra em declínio, é porque outro já está aparecendo. Agora, olha o que aconteceu. E que é muito importante que você entenda. Surge a modernidade. Nesse contexto, o próprio modernismo, né, como escola literária. O modernismo surgiu, cresceu,
teve seu apogeu, entrou em decadência, 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 decadência. De certa maneira, a pós-modernidade é a própria desconstrução da modernidade, é a própria desconstrução da modernidade, com aquela sensação enorme de que o novo não existe mais. Porque tudo que é novo, na verdade, nos dá a impressão de ser o velho remaquiado. Eu me lembro do Cazuza, que cantava dizendo que hoje, não é, o museu está cheio de grandes novidades. As grandes novidades hoje são encontradas nos museus. Aquela impressão de que o novo não existe mais. De qualquer maneira, o sujeito da pós-modernidade é um sujeito que vive uma crise conceitual. E eu vou terminar aqui. Como assim ele vive uma crise conceitual? É que antigamente, se você fosse moderno, você não poderia ser renascentista. Porque o moderno sugere velocidade, o renascimento sugere estaticismo. Não é? O homem vitruviano, lá do Leonardo da Vinci, aquele sujeito inscrito numa circunferência, em imagens geométricas estáticas. Então, o homem moderno valoriza a velocidade. Então, antigamente era assim, para ser parnasiano, você tem que ser antirromântico. Ou você é parnasiano ou você é romântico. Uma coisa exclui a outra. Exclui a outra. Já o homem pós-moderno é aquele que quer se dar bem com tudo, que entendeu errado o sentido de politicamente correto, e é aquele que quer misturar tudo. Mas ao misturar tudo, ele acaba vazio. Vazio pelo excesso. Por quê? Porque ele quer ser parnasiano e romântico ao mesmo tempo, sem saber que ao ser uma coisa, ele não poderia ser a outra. Isso acontece o tempo todo, de todas as formas possíveis. Isso acontece o tempo todo, de todas as maneiras possíveis. O sujeito pós-moderno, um poeta pós-moderno, lança um livro. Aí o primeiro poema é surrealista. Aí o segundo é barroco. E o terceiro poema é romântico. E o quarto poema é impressionista. Puxa, esse cara está misturando tudo. O que é legal, assim, do ponto de vista, não é, de transitar por diversas áreas, mas isso sugere uma profunda crise de identidade. É como se o sujeito pós-moderno quisesse ser flamenguista e vascaíno ao mesmo tempo, sem saber que ao ser uma coisa, ele está proibido de ser outra. Beleza, vamos terminar por aqui essa nossa primeira aula. Já passei do meu tempo aí de 15 minutos. E sempre isso, toda semana, tá legal? Toda semana. Eu vou ficar aí algum tempo falando de algumas características da pós-modernidade e de como o sujeito tem se colocado e tem se transformado na pós-modernidade. O que acontece é que a impressão que eu tenho é de que o sujeito na pós-modernidade acaba sendo um aplicativo, não é? Ou um aparelho antigo que tem que rodar aplicativos muito novos. É como se fôssemos aparelhos obsoletos para as novas instalações que têm que ser feitas. Tarefa que eu vou passar para você. Eu quero trabalhar aí nas próximas semanas, não na próxima semana, com certeza na próxima semana não, que não dará tempo de eu começar ainda. Eu quero trabalhar Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Livrinho rápido, mas que tem que ser lido com cuidado. E eu já vou postar para você aí um arquivo com alguns fragmentos, talvez os fragmentos mais importantes desse livrinho. Todos os dias eu vejo no Instagram gente fazendo propaganda de leia 7 livros por semana. Veja, eu consegui ler 7 livros. Isso é uma idiotice sem fim, né? Porque os livros que valem a pena levam um tempão. Livro que faz a diferença tem que ser ruminado, tem que ser pensado.
Por isso que esses vídeos têm que ser curtos. Porque não adianta nada eu jogar um monte de informações aqui. Vamos refletir juntos sobre isso aí, beleza? Um abraço e anote aí!